Boa tarde, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Na aula passada a gente terminou falando sobre volumes de sólidos, tá? De revolução. A gente falou sobre volumes de sólidos rotacionados em relação ao eixo X, né? Sólido de revolução rotacionado em relação ao eixo X. E aí a gente terminou de falar a parte teórica de como que a gente faz para calcular o volume através dos invólucros cilíndricos, né? Ou cascas cilíndricas, que são as rotações em torno do eixo Y. A gente ainda não fez exemplos, a gente vai fazer hoje, mas a parte teórica da aula passada foi isso, né? Nós concluímos que quando a gente rotaciona uma região em torno do eixo X, em geral, o cálculo do volume é dessa forma, né? E aí a gente viu alguns exemplos em que olhar a fórmula e tentar usar ela não é a maneira mais saudável de você resolver esse tipo de problema, né? Porque às vezes a gente fica muito bitolado naquilo de não, pega a fórmula e só quem é a função, aí substitui e aí acaba errando às vezes, né? Por quê? Porque dependendo da região que você tiver, aí esse raio aqui que a gente viu que é o raio, esse f de x que representa o raio do disco, né, pode ser que mude alguma coisa. Então a gente tem que ter cuidado com isso na hora de usar a fórmula. Por isso que é interessante sempre a gente conseguir visualizar o disco, ver quem é o raio e a partir daí a gente calcular o volume. Tá? No final da aula nós concluímos essa expressão, né, que é o método das cascas cilíndricas, que em geral é quando a gente tenta calcular o volume desses sólidos de revolução, quando a gente obtém rotacionando a região em torno do eixo Y, né? E aí a gente concluiu essa formulazinha, tá? Deixa eu só relembrar aqui uma coisinha com vocês. Acho que é esse aqui. Tá? A gente viu a parte das cascas cilíndricas, a gente pegava uma região dessa, né? A gente rotacionava em torno do eixo Y, obtinha um sólido como esse, mais ou menos, né? E aí a gente viu como que a gente calcula, né? Eu não vou revisar tudo de novo, mas a gente olhou para aquele retângulozinho que é um intervalo, né? Um ΔX, e rotacionando só esse retângulo, né? Que quando a região rotaciona, quando a região vai girar em torno do eixo Y, o retângulo também vai girar. Girando só o retângulo, tem uma espécie de cascazinha, né? É como se fosse dois cilindros concêntricos, sendo que o do meio é vazado, né? Que é aquele sólidozinho bem fininho, né? E aí a gente calculou o volume desse sólido, e aí a gente concluiu que para cada intervalo eu vou ter uma casca dessa, então eu vou ter uma espécie de várias cascas concêntricas, né? Então se eu somar o volume de todas essas cascas, eu tenho uma aproximação para o volume do sólido. E aí depois a gente viu que a soma desses volumes é uma soma de Riemann. A gente passa o limite nessa soma de Riemann, ela converge para uma integral, e a integral que a gente viu era essa, que é aquela mesma que está no quadro. Tá? Então 2πx f de x dx, tá bom? No intervalo AB. Antes da gente resolver exercícios, só para a gente tentar lembrar dessa fórmula, né, que são muitas aplicações de integrais, né? Muitas coisas para a gente lembrar. Uma maneira didática de você lembrar dessa fórmula é você pensar naquela cascazinha como se fosse essa espécie de paralelepípedo, retângulo, bem fininho, né? Esse comprimento dele aqui, ó, se eu estou olhando para um certo ponto X aqui, imagina que a distância do centro até aqui é X. Esse X aqui é o raio dessa espécie de casca, né? É o raio dessa casca. Então, quando eu abro essa casca, então imagina que você tem um cilindro aqui, né? Você tem um cilindro aqui, aí você faz um corte nele, você abre ele, o comprimento desse retângulo agora é 2π vezes o raio da base do cilindro, né? Acho que a gente já chegou a falar sobre isso.
Vocês já viram isso lá no ensino médio. Então você tem o raio aqui, quando você abrir isso aqui, esse comprimento é 2πr. Né? Voltando para o slide, se aquele raio ali eu estou chamando de x, então esse comprimento todinho aqui, quando eu espichar ele, vai ser 2π vezes o raio, 2πx. Tudo bem? 2πx. A altura desse paralelepípedo é f de x, né? Para um certo x eu tenho essa alturazinha aqui, o valor da função nesse x. Então eu tenho f de x. Tá? E essa largurazinha aqui é dx, delta x ou dx. Então uma maneira didática de você pensar nessa fórmula é você olhar para o volume desse paralelepípedo. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Você multiplica, né, comprimento, largura e altura. Né? Então você pega 2πx vezes f de x vezes dx ou delta x. E aí você chega nessa fórmulazinha, ó, como se isso aqui fosse o comprimento da circunferência, isso aqui é a altura do paralelepípedo, isso aqui é a espessura. Então é a integral de 2πx f de x dx. Tá bom? Então essa é uma maneira de você pensar, de você lembrar dessa formulazinha aí. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Não? Vamos fazer uns exemplos, tá? Então, primeiro exemplo, determine o volume do sólido, deste sólido aí. Obtido pela região em torno do eixo Y, dessa região aqui, ó. A região é formada por todos os pares XY, que pertencem ao R2, tais que o X está entre 1 e 3, e o Y é positivo e menor que 2x mais 1. Tá? Então a primeira coisa é a gente identificar quem que é essa região aí, né? Primeira coisa é identificar quem é essa região. Vamos olhar aqui no plano cartesiano. Bom, o x, os valores de x estão compreendidos entre 1 e 3. Então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3. Tá? Então, eu vou olhar somente para essa faixa aqui, ó, a faixa compreendida entre 1 e 3. Tudo bem até aí? O y, os valores de y, eles são positivos, então vai estar aqui no primeiro quadrante, né? Essa parte aqui já não vai me interessar, o positivo. E são menores do que 2x mais 1. Ora, 2x mais 1 é uma reta. É uma reta que passa aqui no 1, né? O coeficiente linear é 1. Quando o x é 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então ela dá 3, vai ficar fora de escala. Eu vou ter que colocar aqui assim. Quando o x é 1, dá 3. Vou colocar 3 aqui. Está bem fora de escala, mas só para eu não ter que apagar tudo. E quando o x é 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então vai dar 7 aqui, ó. Mais ou menos. E é uma reta que está aqui, ó. Tudo bem? Alguma dúvida? Então qual é a região que a gente vai olhar? Os valores de x tem que estar nessa faixa, entre 1 e 3. E os valores de y tem que ser positivos e tem que ser menores que 2x mais 1. Então eu estou falando dessa região aqui. Você concorda comigo? Estou falando dessa região. Tudo bem? Aí eu vou pegar essa região e uma vez identificada, eu rotaciono essa região em torno do eixo Y. Então você vai imaginar agora um sólidozinho aqui, ó, rotacionado em torno do eixo Y. Melhor. Ah, então um sólido como esse aqui, mais ou menos.
Essa parte de dentro do sólido, ela é oca. Tudo bem? Porque a região que me interessa mesmo é essa aqui que eu pintei. Não sei se dá para vocês perceberem, mas isso aqui é rosa, tá? É essa região aqui, ó, que vai girar em torno do eixo Y. Então, quando ela gira, só essa parte da lateral aqui do sólido que é maciça. Essa parte de dentro é oca. Quero saber qual é o volume desse sólido. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente fez? A gente pegou uma partição do intervalo AB. Nós pegamos uma partiçãozinha do intervalo AB. E aí a gente pega um retângulozinho aqui, ó. Olha para esse retângulozinho aqui, ó. Tá? O desenho vai ficar meio poluído, mas é só para... Deixa eu apagar essa parte aqui. Para não ficar tão poluído assim. Mas vocês já identificaram qual é a região. Então, eu vou olhar para esse retângulozinho. E esse retângulo, quando a região for rotacionada em torno do eixo Y, ela também será. Esse retângulo também será rotacionado. Então, vai acontecer algo aqui assim, ó. Quando eu rotacionar esse retângulozinho, ele vai gerar tipo um colchonetezinho, né? Um colchonetezinho quando eu abrir, né? Um paralelepípedo bem fininho. Tá bom? Então, se aqui for um ponto X qualquer, né? Aqui é 0, daqui para cá mede X. Para esse ponto X, essa altura aqui vai ser f de x. Sim ou não? Então, quando eu esticar esse colchonetezinho, esse paralelepípedozinho, qual que vai ser o volume dele? O volume dele vai ser o comprimento dele, que é 2πx, o raio é x. Tá? Então, vai ser 2πx base vezes altura vezes largura, né? Então a altura é f de x e a largura é o tamanhozinho do subintervalo aqui, que é ΔX, né? Mas aqui, como a gente vai para integral, eu vou colocar dx. E aí você integra isso no intervalo AB e obtém um volume. Então observa que eu deduzi a fórmula no próprio exemplo, tá? Não precisava fazer isso. Fiz só para vocês entenderem como é que a gente enxerga mais uma vez a fórmula, tá bom? Então, bora calcular isso aqui. O intervalo, no caso, é o intervalo de quanto a quanto? De 1 a 3, tá? De 1 a 3. Então, aqui o A é 1 e o B é 3. Então, vamos lá. Volume vai ser... Esse 2π é constante, eu posso tirar da integral. Integral de 1 a 3 de x. F de x é a função. Qual é a função que eu estou trabalhando aqui? É a função 2x mais 1. É essa reta. Tá bom? 2x mais 1, põe entre parênteses, dx. Pronto. Só calcular isso aí, você obter o volume do sólido, tá? Esse volume aqui vai ser 2π vezes a integral de 1 a 3. Aqui eu vou distribuir logo, vai ficar 2x ao quadrado mais x dx, tá? Este volume aqui é 2π vezes primitiva de 2x ao quadrado é 2x ao cubo sobre 3. Primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. E isso aqui tem que variar de 1 a 3. E calculando isso, nós iremos obter 2π vezes no 3, isso dá 2 vezes 27 sobre 3, mais 9 meios, menos no 1, isso dá 2 vezes 1/3, mais meio. Então esse volume é 2π
vezes aqui, ó, 27 vezes 2 dá 54. Bem aqui vai ficar menos 2 sobre 3. Então, 54 sobre 3 menos 2 sobre 3 dá 52 terços. Se eu não tiver errado conta, é isso. Tá bom? 9 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá 8 sobre 2, que dá 4. Tá bom? Tá claro? Então o volume aqui vai ser 2π vezes 52 terços mais... Deixa eu tirar o mínimo logo. Que é 3, a 12 aqui, né? Então isso aqui vai dar 2π vezes 64 terços. Então o volume aqui vai ser 128 π sobre 3 unidades de volume, tá? Então este aqui é o volume do sólido que nós estávamos procurando, tá bom? Ficou claro? Tá? Muito bem, muito bem. Tá, vamos fazer um... Aqui dá para ver o sólido mais claramente, tá? Aquela parte de dentro ali é vazia. Aquele tubo ali no meio dele também é vazio, tá? Ficou claro? Tá? Vamos fazer mais um. Eu vou deixar essa para vocês fazerem, eu vou fazer uma outra. Mas essa daqui, enquanto o volume do sólido obtido pela rotação dessa região aí, ó, que é a região com x variando de 0 a 2 e o y positivo e delimitado pela função 2x ao quadrado menos x ao cubo. Tá bom? Então a mesma coisa, quando você olhar, quando eu rotacionar vai ser aquilo ali, aquela região. A mesma coisa que eu fiz no passo, no exemplo anterior, você faz nesse. Aí você olha para um ponto x qualquer no intervalo de 0 a 2, comprimento ali do raio da casca vai ser x e a altura vai ser o próprio f de x. Tá? Então cai na mesma formulazinha. Tá bom? Vou fazer essa aqui, ó. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y, do conjunto, o conjunto de todos os pares x e y, tais que o y está entre 4 e x ao quadrado. E o x tem que ser positivo ou nulo. Tá? Então tem que olhar para essa região aí. Vamos olhar para essa região. Tem que olhar para essa região aí. Os valores de x são positivos ou nulos. Então é daqui para cima. Desculpa, daqui para cá, tá? Meio para a direita do eixo x. E os valores de y são delimitados por 4. Então bem aqui está o 4. Então tem uma reta aqui, ó. Tá? Então tem que ser do 4 para baixo. E pela parábola x ao quadrado. Como o x tem que ser positivo, então eu vou olhar só para esse ramo aqui da parábola. Tá? Então a região fica fácil de identificar que é essa aqui. Tudo bem? Vou girar essa região em torno do eixo y. Então vai gerar aqui um sólido aqui, tipo uma taça, né? Mais ou menos. Tá? Que é 4. Tudo bem?
Esse aqui é maciço, todo maciço, né? Esse aqui é todo maciço. Hã? Não é oco por dentro, porque essa região aqui eu vou girar ela toda. Tá bom? Então como é que a gente vai calcular o volume dele? Esse é um exemplo da importância de você não simplesmente pegar a fórmula e tentar usá-la. Se você for fazer isso, você vai errar muitos exemplos, tá? Então olha só, pega um ponto x primeiro. Qual é o intervalo que eu estou trabalhando? É de 0 a quanto? A 2, muito bem. Porque quando x é 2, como a função é x ao quadrado, é essa que é a parábola, então quando x é 2, 2 ao quadrado, 4. Então aqui é 2. Então o intervalo que eu vou estar trabalhando é de 0 a 2. Tá bom? Agora, pega um ponto x aqui qualquer. Agora eu vou olhar para o retângulozinho que vai ser formado. Bem fininho. Tá? Vou olhar para este retângulozinho aqui, ó. Ele vai girar também junto com a região em torno do eixo Y. Quando ele girar, quando ele girar, vai se formar uma cascazinha dessa aí. Tudo bem? Qual é o volume dessa casca? O raio daqui para cá é x. Então, o comprimento da base dela, né, vai ser 2πx, vezes a altura. Opa, quanto que é a altura dessa cascazinha? Quanto é a altura dessa casca? Não entendi. De f de x até 4. Ok, mas quanto que é? Quatro menos f de x, que eu vou colocar logo x ao quadrado. Perfeito. Por quê, professor? Porque daqui para cá é 4. Sim ou não? Aqui é 4, ó. Daqui para cá é 4. E daqui para cá, para um x qualquer, esse tamanho aqui é x ao quadrado. Porque aqui é a função x ao quadrado. Se eu pego um ponto x, esse aqui é o x ao quadrado. Já que essa função é x ao quadrado. Então esse tamanho daqui para cá é o mesmo desse. Então isso aqui é x ao quadrado. Se tudo é 4 e daqui para cá é x ao quadrado, daqui para cá é 4 menos x ao quadrado. Ficou claro? Então agora, a altura da casca, isso aqui é o comprimento da base, vezes a altura da casca é 4 menos x ao quadrado. E a largura continua sendo sempre dx, né? Ou ΔX. Então eu integro isso no intervalo de 0 a 2 e obterei o volume. Percebeu como é importante você não decorar a fórmula simplesmente, e sim trabalhar cada exemplo com a sua especificidade? Porque se eu fosse usar a fórmula, como era que eu ia colocar? Volume seria igual a integral de 0 a 2 de 2πx vezes x ao quadrado dx. E errar. Tudo bem? Ficou claro? Então, cada exemplo é um exemplo. Cada um tem um raciocínio. Então, o que a gente faz no início, a parte teórica, é para você entender como que você vai calcular esse volume. Qual o mecanismo. É isso que é importante para vocês quanto futuros engenheiros, né? Não é simplesmente pegar uma fórmula e sair usando ela sem saber para que ela vai servir, como que ela funciona. É entender o processo, o raciocínio daquele método. É isso que vai ser fundamental para vocês. Tá bom? Então, agora fica fácil, né? 2π sai daqui. Aqui vai ficar 4x menos x ao cubo. Tudo bem? Vou primitivar logo. Primitiva de 4x é 2x ao quadrado. Menos primitiva de x ao cubo, x à quarta sobre x.
sobre 4, desculpa. Isso aqui variando de 0 a 2, tá? Então esse volume aqui vai ser 2π vezes... No 0 isso vai dar 0, basta calcular no 2 então. Vai dar 4 vezes 2 dá 8, menos 16 sobre 4 dá 4. Então isso daqui dá 4 vezes 2π, que dá 8π. Unidades de volume. Tudo bem? Ok? Então sobre o volume, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Volume de sólidos de revolução rotacionados em torno do eixo X e do eixo Y, tá? Não precisa especificar a unidade não. Se colocar é bom, mas se não colocar não tem problema. Bom, então, volume foi a primeira aplicação de integração que nós vimos. Hoje nós veremos mais duas, se o tempo nos permitir. Tá? Veremos comprimento de curva e área de superfície de revolução. Vamos para a primeira aplicação, que é comprimento de curva. O meu intuito aqui é mostrar para vocês como que a gente pode calcular um comprimento de uma curva, de uma corda. Né? Você pega uma linha, quero saber como é que eu posso calcular esse comprimento. Tá? E como nós estamos com o objeto matemático de função, então eu vou calcular comprimento de curvas que representam gráficos de funções. Tá? E em geral eu vou pegar as funções contínuas, que são as funções bem comportadas que a gente está trabalhando. Tá bom? Então, vamos começar. Vou pegar o gráfico de uma função e o meu objetivo é mostrar como que a gente pode calcular o comprimento desse gráfico. Imagina que você tem aqui o gráfico de uma função definido aqui no intervalo AB. Não sei como é o gráfico, mas... Tá? Imagina um gráfico aqui assim. Tá? Que é o gráfico de uma função y igual a f de x, e eu quero calcular o comprimento dessa linha. Imagine que fosse possível você esticar essa linha. Aí você pega uma trena, bota de uma ponta a outra, você mede. Você consegue calcular, mas aqui eu não consigo, né, esticar essa linha. Né? Isso aqui é uma coisa estática. Né? Tá parado aí, então como é que eu vou medir isso, né? Bom, medir comprimentos de arcos de circunferência, quando é arco de circunferência, é fácil. Né? Porque basta eu olhar para o ângulo central dele, aí eu consigo calcular a medida de um arco de circunferência. Agora, aqui não é necessariamente um arco de circunferência, né? É um arco qualquer. E como é que a gente pode fazer isso, né? Então, eu não sei. A gente pode, o que a gente sabe calcular é comprimento de segmentos de reta. Se isso aqui fosse uma linha poligonal, como a gente chama, né? Se fosse uma poligonal assim, ó, por exemplo. Se fosse uma linha poligonal, ok. Aí é fácil calcular. Eu meço a distância daqui para cá. Eu sei como calcular isso. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Somo tudo, tenho o comprimento total. Mas não é uma linha poligonal. Tudo bem? Aí o que é que a gente vai fazer? Bom, não é. Mas eu só sei calcular daquele jeito lá. Então, eu vou usar a ideia da integral de Riemann. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma partição desse intervalo.
Vou olhar para esses pontos aqui, ó, sobre a curva, cuja abscissa são os pontos da partição. Tá dando para entender? Tomei uma partição do intervalo AB. Vou olhar para os pontos sobre a curva, cuja as abscissas dos pontos da partição são as abscissas desses pontos, tá? E vou olhar agora para a linha poligonal formada por esses pontos. Então vou olhar para essa linha aqui, ó. Vou olhar para essa linha poligonal. O que eu vou fazer? Vou calcular o comprimento de cada segmento desse e vou somar. Você concorda que a soma desses comprimentos vai ser uma aproximação para a linha, para a curva que eu quero? Vai ser exatamente? Não, mas vai ser uma aproximação. Daí como é que eu faço para melhorar essa aproximação? Eu particiono mais ainda o meu intervalo. Eu começo a tomar mais e mais pontos aqui. Ou seja, eu faço o número de subintervalos tender a infinito. E aí, com muitos pontos na partição, esses pontos aqui eles vão ficar cada vez mais próximos uns dos outros. Então, os segmentos que ligarão dois pontos consecutivos, eles vão, esse segmento vai estar muito próximo do comprimento real do arcozinho. E quanto mais subintervalos nós tivermos, melhor vai ser essa aproximação. E aí no limite, se o limite dessa soma convergir, aí eu vou dizer que o comprimento dessa curva vai ser o resultado do limite. Tá bom? Vamos fazer isso então. Vamos pegar um intervalo genérico aqui. Vamos pegar esse intervalinho aqui. Vamos supor que esse aqui é o xi menos 1. E esse é o xi. Vou fazer só para esse intervalo, vou olhar só para esse segmento, o resto é totalmente análogo. Tá? Bom, esse xi menos 1 e xi são as abscissas desses dois pontos. Eu vou chamar esse ponto de ponto i menos 1 e esse ponto de ponto i. Tá? Então o que está acontecendo aqui, eu vou dar um zoom nessa parte do gráfico. Aqui eu tenho a curva. Aqui eu tenho o segmento da poligonal. Este é o ponto PI menos 1. Este é o ponto PI. No plano cartesiano, eu consigo calcular essa distância? Consigo, né? Como é que calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano? É a raiz quadrada do quê? Você tem dois pontos no plano cartesiano. Vocês já estão terminando o cálculo 1. Essa é a penúltima aula. Vocês não podem não saber calcular a distância entre dois pontos. Até porque isso aqui é uma das primeiras coisas que vocês vão ter que lembrar no cálculo 2. E na verdade lá no cálculo 2 vocês vão começar a calcular a distância entre pontos no espaço tridimensional. Então, por exemplo, o nosso mundo é um espaço tridimensional. Eu pego um ponto lá do canto da sala até aqui. Você tem que saber calcular essa distância em linha reta. É a mesma coisa do espaço R2, né? Só que em R3. Então vai ter uma nova variável, tá? Mas como é que a gente faz? Aqui é o XA, aqui é o XB, aqui é o YA, aqui é o YB. Como é que a gente fez? A gente fez XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Lembra da fórmula? Tá bom? Diga lá. Ah, tu ia falar a fórmula. Ah, tá. Isso. Mas isso é lá para o cálculo 2. Tá bom? Ok, gente? Lembraram? Tá, agora vamos para o que a gente está trabalhando. O ponto P, I menos 1,
Quais são as coordenadas deles? É xi menos 1, tá? Xi menos 1 e o yi menos 1 correspondente a ele. Eu nem vou colocar yi menos 1, eu vou colocar f de xi menos 1, fica melhor. Tudo bem? Tá? Então é o x com o y correspondente a ele aqui, ó. E aqui também, o x com o y correspondente a ele. Então o ponto PI, ele é xi e f de xi. Tá? Então vamos lá. Vou apagar agora aqui, vou colocar com as nossas variáveis. Então aqui é xi menos 1 ao quadrado, mais, aí aqui vai ser, deixa eu só diminuir isso aqui, senão vai ficar muito grande. Aqui é xi menos 1 ao quadrado, mais f de xi menos f de xi menos 1 ao quadrado. Tem a raiz disso aqui. Tudo bem, gente? Tá claro para todo mundo? Alguma dúvida até aí? Não fiz nada demais. O que eu estou fazendo aqui é calcular esse comprimento em verde. Esse comprimento em verde vai aproximar o comprimento da curva. Tá bom? Bom, essa distância, ela vai ser o quê? Ela vai ser... Observem o seguinte, deixa eu abrir um parêntese bem aqui. Estou tomando essas funções aí que a gente está trabalhando, funções bem comportadas, né? Uma função derivável, uma função contínua. Então, em cada intervalinho desse, em cada subintervalinho desse, eu posso aplicar, lembra do teorema do valor médio? Vocês lembram do teorema do valor médio? Ele diz que quando uma função é contínua e derivável em certo intervalo, existe um ponto desse intervalo. Em termos de cinemática, qual é a explicação cinemática do TVM? Que a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média no intervalo. Lembra? Que é aquilo assim, ó, que diz assim, f' num ponto CI, no ponto C, vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Lembra do teorema do valor médio? Eu vou aplicar o TVM nesse intervalinho aqui, ó, no intervalinho xi menos 1 xi. Se a função for contínua e derivável, intervalo AB, ela é contínua e derivável nesse intervalo, então ele me garante que vai ter um ponto nesse intervalo, que eu vou chamar de ponto CI, tal que vale o TVM. Tá bom? Então, ó, existe um CI que pertence ao intervalo xi menos 1 xi, tal que a derivada da função neste ponto CI é igual a f do extremo da direita, que é o xi, menos f do extremo da esquerda, que é o xi menos 1, sobre B menos A, que é xi menos 1. Tudo bem? Ficou claro até aí? Tá bom? Vou pegar esse cara aqui e passar para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó, f de xi menos f de xi menos 1. Isso aqui vai ser igual a isso vezes isso. Derivada da função no ponto CI vezes xi menos 1. Tá bom? Então eu vou chamar isso aqui de asterisco. Vou pegar esse asterisco e vou substituir ele bem aqui, ó. Então no lugar de f de xi menos f de xi menos 1, que é isso, eu vou colocar f' de CI vezes xi menos 1. Tudo bem? Então eu vou substituir lá. Vai ficar assim, ó. A distância entre os pontos PI e PI menos 1 vai ser igual a raiz de xi menos xi menos 1 ao quadrado, mais
No lugar de f de xi menos f de xi menos 1, eu vou colocar isso aqui. Derivada no ponto CI vezes xi menos xi menos 1. Tudo isso aqui ao quadrado. E a raiz quadrada de tudo isso. Tá bom? Tá? Então essa distância aqui vai ser igual. Olha só. Isso aqui, essa diferença, xi menos 1, é o comprimento desse subintervalo. Concorda comigo? Eu vou chamar de ΔX. Tá bom? Vou chamar de ΔX. Até para simplificar a escrita. Então isso aqui vai ser ΔX ao quadrado, mais, isso aqui é ΔX também. Fica ΔX ao quadrado, vezes f' de CI ao quadrado. Tá bom? ΔX ao quadrado posso pôr em evidência. Então isso aqui é ΔX ao quadrado, vezes, aqui vai ficar 1 mais f' de CI, f' de CI ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Tá bom? Raiz de ΔX ao quadrado é ΔX. E isso aqui continua dentro da raiz. Tá? Não posso cancelar a raiz com o quadrado porque tem esse 1 aqui, né? Então essa distância aqui vai ser raiz de 1 mais f' de CI ao quadrado vezes ΔX. Então, pronto. Era aí que eu queria chegar. Essa é a distância desse comprimentozinho aqui, ó, desse segmento de reta. Então, eu vou somar. Isso vale para todos os i's, para todos os subintervalos, com i variando de 1 a n. Então, eu vou somar todos esses comprimentos agora, tá bom? Somando esses comprimentos, nós iremos obter o seguinte. Somando o comprimento daquela curva, que eu vou chamar de L, comprimento L da curva, ele vai ser aproximado pelo seguinte somatório. Somatório com i variando de 1 a n, de raiz quadrada, de 1 mais f' de CI ao quadrado, vezes ΔX. Tudo bem? Como é que eu sei se isso aqui vai dar exatamente... Como é que eu, melhor, reformulando a frase, como é que eu faço para essa aproximação melhorar? Eu calculo o limite desse somatório. Então, limite, quando n tende a mais infinito, deste somatório, se ele convergir, e ele vai, isso vai ser o comprimento dessa curva. Isso é uma soma de rima. Diga. Porque tem esse 1 aqui somando, né? Você tem assim 1 mais 2 ao quadrado. Pode cortar a raiz com o quadrado do 2? Por exemplo, tem raiz de 1 mais 2 ao quadrado. Isso aqui, a gente sabe que isso aqui é raiz de 1 mais 4, que é raiz de 5. Tá? Se eu pudesse cancelar a raiz com isso, então ficaria 1 mais 2. Porque raiz de 1 é 1, então daria 1. Raiz de 2 cortando daria 2. 1 mais 2 dá 3. São coisas diferentes, né? Então não pode fazer isso. Porque tem essa soma aqui. Tá bom? Então, voltando. Então, esse limite vai ser o resultado do comprimento. Isso aqui é uma soma de rima, então isso aqui vai convergir para uma integral. A integral, no intervalo de A até B, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado ΔX. dx. Tá bom?
Então é essa expressãozinha que a gente vai utilizar para calcular comprimentos de curvas. Tudo bem? Ficou claro para vocês como é que a gente faz para achar isso? Tá? Vamos fazer uns exemplos. Vamos começar por um bem fácil. Letra A. Imagina que você tem a curva y igual a 2x mais 1, com x variando de 1 a 4. Qual o comprimento da curva? Ah, essa aqui é o uso direto da fórmula, né? Integral de 1 a 4 da raiz quadrada de 1 mais. Presta bem atenção. Aqui primeiro você tem que derivar a função. E depois elevar a derivada ao quadrado. Tá claro? Qual é a derivada de 2x mais 1? 2. Então fica 2 ao quadrado. Isso é a derivada ao quadrado. Tá claro para todos? Tá? Então esse comprimento vai ser integral de 1 a 4 da raiz de 5 dx. 4 mais 1, 5. Tá bom? Raiz de 5 eu posso tirar da integral. E primitiva de 1, que vai sobrar 1 aqui, né? Primitiva de 1 é x. X variando de 1 a 4. Tá bom? Então L aqui vai ser no 4 dá 4, no 1 dá 1, então 4 menos 1, 3. Então 3 raiz de 5 unidades de comprimento. Tá bom? Então esse é o comprimento da curva dada por essa função. Essa aqui é muito fácil, né? Isso aqui, ó, é bem simples. Aqui no 1 dá 5 e no 4 dá 9. Então eu quero esse pedaço aqui, ó. Obviamente, você não precisava fazer isso usando essa fórmula, porque é um segmento de reta. Você podia fazer pela fórmula da distância de 2 pontos. Mas agora, para que você vai usar a distância de 2 pontos se você tem a fórmula da integral de comprimento de curva, né? Então, usa ela, que é muito mais bonito. Tá bom? Então, você já sabe. Vamos fazer outro. Foi alguma dúvida no exemplo? Não? Então, é uso direto. Não tem muito segredo, tá? Vou fazer a segunda, eu vou deixar para vocês. A segunda, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas duas aplicações que nós estamos vendo hoje, elas são aplicações que não são as integrais que vão derivar delas, que vão surgir das aplicações dos exercícios. Em geral, elas são integrais difíceis. Às vezes você vai ter que usar uma integral trigonométrica, você vai ter que usar uma integração por partes junto com uma substituição. Às vezes você usa mais de uma técnica de integração. Então elas são integrais difíceis, tá? Então, estou avisando isso para vocês não se assustarem na hora que vocês forem fazer. Por exemplo, a segunda questão aqui, o segundo exemplo, que é a integral, é o comprimento da curva x ao quadrado de 0 a 4, já é um exemplo difícil. Assim, não é que é difícil, assim, é um exemplo que você vai cair numa integral do seno ao cubo de x, né? Seno ao cubo de um θ lá. Então, para você resolver a integral do seno ao cubo, vocês lembram da nossa aula de integrais trigonométricas, que eu fiz a integral do seno ao cubo? Vocês lembram qual foi a técnica que eu usei para encontrar a primitiva do seno ao cubo? Não, né? Não vão lembrar. Eu fiz ela por integração por partes. Então a gente fez a substituição trigonométrica. Você vai precisar fazer uma substituição trigonométrica para entrar numa integral de seno ao cubo e encontrar a primitiva dela. Agora que a gente já fez, você pode usar direto, né? Mas se não lembrar, tem que encontrar ela, né? E aí você tem que usar integração por partes nela, né? Então,
não é um trabalhozinho tão rápido, né? Tem que ter paciência. Estou avisando isso para que vocês não se assustem na hora dos exercícios, tá? Letra C. Vou deixar a letra B para vocês, vou fazer a letra C. E isso eu estou falando vale tanto para comprimento de curva, quanto para a área de superfície de revolução, que é a próxima aplicação que a gente vai ver para fechar esse tema de aplicações de integrais, tá? Então, y igual ao log natural da secante de x, com x variando entre 0 e π sobre 4, tá? Como é que a gente vai calcular o comprimento dessa curva? Vamos lá. O comprimento dessa curva vai ser integral de 0 a π sobre 4. Tá bom? Vamos lá, com calma. Raiz quadrada de 1 mais... O que eu tenho que calcular agora? A derivada daquela função. Qual é a derivada do log natural da secante? Qual é a derivada do log natural de alguma coisa? É 1 sobre alguma coisa vezes a derivada dessa coisa, pela regra da cadeia. Então aqui vai ficar 1 sobre a secante vezes, pela regra da cadeia, a derivada da secante. Qual é a derivada da secante? Secante vezes tangente. E tudo isso aqui ainda estará elevado ao quadrado, pela fórmula. Então, a raiz quadrada de tudo isso, dx. Tudo bem? Essa aqui vai ser fácil. Né? Essa vai ser fácil, porque essa secante com essa secante a gente pode cancelar. Então, esse comprimento vai ser integral de 0 a π sobre 4 da raiz quadrada de 1 mais tangente, sobrou só tangente. Então, tangente ao quadrado de x, dx. Essa integral é muito fácil, ela é imediata, né? Consegue enxergar por quê? O que é 1 mais tangente ao quadrado? Secante ao quadrado. Tudo bem? Tem que lembrar as identidades trigonométricas. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. E secante ao quadrado, tirando a raiz, fica só secante. Então isso aqui vai ser, L vai ser igual a integral de 0 a π sobre 4 da secante de x dx. Ficou claro para todo mundo? Tá? Isso aqui dentro é secante ao quadrado, raiz quadrada da secante ao quadrado é secante. Tá? Nesse intervalo aqui, secante, normal, positiva. Então, primitiva da secante. Só que aqui você tem que lembrar a primitiva da secante. Tá? Que a gente já fez algumas vezes. Qual é a primitiva da secante? Ln do módulo da secante mais tangente. Tá? Então eu vou calcular essa primitiva variando de 0 a π sobre 4. Tá claro, gente? Para todo mundo? A primitiva da secante é Ln de secante mais tangente. Tá bom? Tem que lembrar disso. Tá? Então, esse L vai ser... No π sobre 4 vai ficar Ln do módulo da secante de π sobre 4 mais a tangente de π sobre 4 menos no zero Ln do módulo da secante de 0 mais tangente de 0. Vamos começar pelo zero. Tangente de 0, quanto é? Quanto é o seno de 0? 0. Quanto é o cosseno de 0? Então, quanto é a tangente de 0? 0, porque tangente é seno por cosseno. Tá? Isso aqui dá 0.
Quanto é a secante de 0? Quanto é o cosseno de 0? 1. O que é secante? Então, quanto é a secante de 0? É 1. Cosseno de 0 é 1. Secante é 1 sobre cosseno. Então, 1 sobre 1 dá 1. Tá? Isso aqui é 1. 1 mais 0 dá 1. Quanto é o ln de 1? 0. Então, isso aqui tudo dá 0. Tudo bem até aí? Tá? Quanto é a tangente de π sobre 4? 1. Muito bem. Quanto é a secante de π sobre 4? Hã? 2 vezes... Isso, exatamente. O que é, quanto é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. A secante é 1 sobre cosseno. Então fica 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Tá claro para todo mundo? Inverte, então fica 2 sobre raiz de 2. Racionaliza. Então fica 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Então, secante de π sobre 4 é raiz de 2. Tá claro para todo mundo? Tá bom? Então, esse comprimento aqui vai ser ln de raiz de 2 mais 1 unidade de comprimento. Pronto. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então, isso é comprimento de curva, tá, pessoal? Vou fazer essa aqui. Eu vou fazer o item D de Dragon Ball. Você tem a curva y é igual a x² sobre 4 menos log natural de x sobre 2, com x variando de 1 a 2. Tá? Então, vamos lá. O comprimento dessa curva vai ser integral de 1 a 2 da raiz quadrada de 1 mais... Vamos lá. Primeira coisa é derivar. Tá? Derivada de x ao quadrado sobre 4 dá 2x sobre 4. Posso simplificar logo? X sobre 2, tá bom? Tá, aqui é x sobre 2. Menos derivada de ln de x sobre 2. O sobre 2 não interessa. É só o ln, que é 1 sobre x. Vai ficar 1 sobre 2x, tá bom? Tá claro? 1 sobre 2x. Isso é a derivada. Na fórmula, a derivada está ao quadrado. Então, é isso ao quadrado. E a raiz de tudo isso. Precisa calcular essa integral aí. Esse é o exemplo clássico que, se tu for tentar calcular direto, tu vai te atrapalhar. Né? Então, tem que mexer nela. Vamos mexer nela primeiro. Integral de 1 a 2 na raiz quadrada de 1 mais... Vamos lá. Aqui eu posso tirar o mínimo, que é 2x. Tudo bem? 2x por 2 dá x, x vezes x dá x ao quadrado. Menos 2x por 2x dá 1, então aqui fica 1 mesmo. Tudo isso está ao quadrado agora. Dx. Tá bom? Tá claro? Então, esse comprimento aqui vai ser integral de 1 a 2 da raiz de 1 mais dá para fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ver o que a gente consegue fazer. 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui eu vou desenvolver, esse quadrado aqui. Não estou vendo outra coisa além de desenvolver. Vai ficar o primeiro ao quadrado, que dá x à quarta, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá tudo bem? Até aí?
Tá? Estou fazendo só continha, manipulações algébricas, para ver se eu chego em alguma coisa que me ajude a calculação integral, senão eu não saio do lugar. Raiz de... aqui eu vou tirar o mínimo também, tá? Colocar todo mundo sobre 4x ao quadrado. Então aqui 4x quadrado vezes 1 dá 4x ao quadrado, mais x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais 1. Tudo isso dentro da raiz dx. Então esse comprimento vai ser integral de 1 a 2 da raiz de x à quarta, 4x quadrado menos 2x quadrado dá 2x ao quadrado, mais 1. Opa, olha, ficou bonito agora, né? Vocês já enxergaram a saída agora? Vê se vocês enxergam. Manipulação algébrica ainda. X à quarta mais 2x quadrado mais 1. O que é isso? Isso aí é x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é um trinômio quadrado perfeito. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ficou claro? Sobre... Isso aqui é 2x ao quadrado. Vou colocar assim. Tudo bem até aí? Aí ficou fácil, né? Porque agora... o comprimento vai ser a integral de 1 a 2. Esse quadrado com a raiz posso cancelar. Então vai ficar x ao quadrado mais 1. Esse quadrado com a raiz eu cancelo, também fica 2x. Então olha como simplificou. Legal. Tá bom? Mas ainda não acabou, né? O que a gente pode fazer agora? Do jeito que está, tu já consegue identificar quem é a primitiva? Não. Então o que eu posso fazer? Vou dividir o denominador nos dois. Então vai ficar x ao quadrado sobre 2. Eu posso tirar esse meio daqui logo? Vou tirar o meio daqui logo. Então vai ficar x ao quadrado sobre x mais 1 sobre x. X ao quadrado sobre x é x. Tá bom? Então vou apagar isso aqui e vou colocar só o x para concluir. Agora sim. Meio vezes primitiva de x, x ao quadrado sobre 2. Primitiva de 1 sobre x, ln de x. Seria módulo de x, mas o intervalo é positivo, então não preciso do módulo. Isso aqui vai variar de 1 a 2. No 2, isso vai ficar 4 sobre 2 dá 2, mais ln de 2. No 1 vai ficar meio, mais ln de 1 que é 0. Então não preciso do 0. Tá? Então isso aqui vai ficar 2 menos meio dá 3 meios. 3 meios vezes meio vou deixar o meio aqui, daria 3 quartos, né? Mas deixa o meio aqui. ln de 2 mais 3 sobre 2. Pronto, unidade de comprimento. Tá bom? Belezinha? Então esse aqui é um exemplo de que a integral resultante foi muito fácil, mas para você chegar nela você teve que fazer umas manipulaçõezinhas. Tá bom? Então tem que treinar bastante. Tá? Vou deixar essa... Eu fiz 3, vou deixar 3 para vocês, tá? Então vocês vão tentar fazer o item B, o item D de dado, o item F de faca. Aqui eu fatorei, né? Daqui para cá eu fatorei. X a quarta mais 2x mais 1 é isso, né? Como é que você sabe quando o trinômio lá, fundamental 1, né? Fundamental 2. Com a tia Maricotinha do fundamental. Como é que você fazia? Ela fala, você tem um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei quando é um trinômio quadrado perfeito? Vocês lembram? Não? Você tira a raiz desse. Quanto é a raiz de x à quarta? X ao quadrado. Aí você tira a raiz desse. Quanto é a raiz de 1? É 1. Então x quadrado e 1. Aí você multiplica
o resultado por 2. Assim, ó. X à quarta mais 2x2 mais 1. Você tira a raiz desse, dá x2. Você tira a raiz desse, dá 1. Multiplica tudo por 2. Dá 2x ao quadrado. Se o resultado der esse do meio, é porque é um trinômio quadrado perfeito. Lembra? Aí você fatora ele assim. Esse, olha para o sinal, se for mais é mais, se for menos é menos. Então é mais esse ao quadrado. Pronto. Então isso é isso. Tá bom? É aquilo, né? A quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui é a mais b ao quadrado. Se aqui for mais é mais, se aqui for menos é menos. Você tira a raiz desse e multiplica por 2. Se o resultado é esse, 2ab, porque é um trinômio quadrado perfeito, você pode escrever assim, tá bom? Vamos falar da última aplicação? Vou tentar fazer de tudo para acabar essa última aplicação logo hoje. E aí na próxima aula a gente faz uma espécie de revisão, só resolvendo exercícios para a prova, né? Tá bom? Área de superfície de revolução. Tá? A ideia agora é a gente conseguir calcular a área de uma superfície de revolução. Essas aplicações, gente, que eu estou mostrando para vocês, essas coisas são coisas importantíssimas para vocês que são futuros engenheiros, né? Vocês já passaram aqui na perimetral, vocês já viram aquela caixa da Cosampa ali, né? Para projetar e efetuar um serviço como aquele, requer todo um preparo, né? O cara tem que saber qual é o volume de uma caixa daquela. O cara tem que saber quanto que, sei lá, de tinta ou cimento que ele vai precisar para ele pintar e confeccionar uma caixa daquela. E não sei se vocês já perceberam, mas aquela caixa, ela é um sólido de revolução. Se você modelar, pegar uma função que modele aquela caixa, ela é assim, né? Ela é assim. Algo mais ou menos assim, ó. Né? Aqui é o chão. É um sólido de revolução. Se você tiver essa função aqui, ó, a função que modela essa curva, você calcula volume e área dessa superfície. A gente não está vendo isso aqui à toa não, tá? É porque são coisas importantes de fato, tá bom? Tá, então vamos lá, vamos para cá. A área de superfície de revolução. O meu intuito aqui é mostrar como que a gente pode calcular áreas de superfícies ou sólidos de revolução, rotacionados em torno do eixo X e do eixo Y, tá bom? Então vou pegar aqui uma curva. Definida em um certo intervalo AB. Vou pegar essa região que essa função delimita junto com o eixo X e vou girar essa região em torno do eixo X. Eu vou gerar um sólido de revolução. Tudo bem? O meu intuito é calcular a área desse sólido e não mais o volume. O volume a gente já sabe, que era a área. Tá bom? Bom, aí a mesma historinha de vocês já prestaram atenção que todas as aplicações que a gente viu
A ideia é muito parecida com a ideia de rima, na integral de rima, é a mesma coisa. Vou tomar uma partição do intervalo AB. Tá? Agora eu vou olhar para os pontos sobre a curva, cuja abscissa são os pontos da partição. Ficou torto aqui, peraí. Tá? Então vou olhar para este ponto aqui, ó. Para esse aqui, o primeiro, este. Tudo bem até aí? O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para a linha poligonal, igual como a gente fez anteriormente. Vou olhar para a linha poligonal gerada por esses pontos. Aqui o desenho está pequeno, então essa linha não está muito clara. Parece estar coincidindo com a função, tá? Mas é uma linha poligonal. Tá bom? E vou olhar para a superfície que cada linha dessa vai gerar quando essa região for rotacionada. Então, vamos olhar para esse pedacinho aqui, ó. Quando eu girar ele, eu vou gerar um sólidozinho assim, ó. Tá claro para vocês? O sólido? Vai ser um sólido. Deixa eu ampliar ele aqui. Vai ser assim, ó. Tá bom? Um sólidozinho como esse. Cada segmentozinho desse, quando girar, vai gerar no espaço um sólidozinho como esse. Esse sólido aí, ele parece com o quê? Lá no ensino médio vocês viram sólidos como esse. Tronco de cone, perfeito. Isso é um tronco de cone. Você pega um cone reto, você pega um plano e corta ele a uma certa distância do vértice dele. Então você gera um tronco de cone que a gente chama. Tá bom? Tipo a capa de um abajur. Beleza? Tá. O que a gente vai fazer? Eu sei calcular a área lateral de um tronco de cone. Então eu vou calcular as áreas laterais de cada tronco de cone desse que vão ser gerados e somar. Essa soma vai ser uma aproximação para a área lateral da superfície que eu estou querendo calcular. Como eu faço para melhorar essa aproximação? Faço n tender a infinito. Quando n tender a infinito, essa soma vai ser uma soma de rima, ela vai convergir para um número, e esse número vai ser a área. E a integral vai ser o limite dessa soma de rima. Tudo bem? Tá? É isso. Ó, a área lateral de um tronco de cone, ela depende das seguintes coisas. Ela depende dos raios, que você tem um raio maior, que você tem um raio menor. Aqui você tem a geratriz do cone, que eu vou chamar de L. Tá? E isso aqui só por questões didáticas, isso aqui é ΔX, ó. Isso aqui é ΔX, que é esse tamanhozinho do intervalo. Tá bom? A área lateral de um tronco de cone, ela é 2 π vezes o raio médio vezes a geratriz. Deixa eu só me certificar, eu acho que é isso. Em termos do raio médio dele, tá? 2π vezes o raio médio vezes a
a geratriz do cone, onde esse L é a geratriz do tronco de cone e esse RM é o raio médio. O que é o raio médio? É a média dos raios. Ou seja, esse RM é o Rzão mais o Rzinho sobre 2. É a média dos raios. Se aqui for Rzão, aqui for Rzinho, então esse RM é o raio médio aqui, ó, a média desse raio. Tudo bem? Tá? É assim que a gente calcula, através dessa formulazinha aqui, ó. Isso aqui vocês devem ter visto lá no ensino médio. Eu não vou deduzir isso aqui não, porque a gente não tem tempo. Tá? Mas acreditem. Tudo bem? Então vou usar isso para calcular a área da superfície lateral desse tronco. Olha só. Aqui é o ponto xi menos 1. Aqui é o ponto xi. Perfeito? Tá? Se aqui é xi, esse raio aqui vai ser quem? Esse tamanho daqui para cá vai ser quem? F de xi. F de xi. E esse tamanho daqui para cá? F de xi menos 1. F de xi menos 1. Tá claro para todo mundo? Presta atenção. Quanto que é esse pedacinho? Eu vou chamar esse pedacinho de LI, que é o comprimento desse pedacinho referente a este subintervalo. Tudo bem? Só que esse LI a gente calculou lá no comprimento de curva. Lembra quem é o LI? Raiz quadrada de 1 mais a derivada da função no ponto CI ao quadrado vezes ΔX. Tá bom? Então vou usar essa fórmula. O raio médio vai ser a média aritmética desses dois raios. E o L, que vai ser esse LI, é aquela que a gente viu lá do comprimento de curva. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. A área do iésimo tronco de cone vai ser 2π. O raio médio é o raiozão mais o raiozinho sobre 2. O raiozão é F de xi. O raiozinho é F de xi menos 1. Deixa eu diminuir, senão não vai dar aqui. F de xi mais F de xi menos 1 sobre 2. Tá? Esse aqui é o raio médio. Vezes o comprimento desse pedacinho, que a gente viu já lá da aplicação anterior, que foi raiz quadrada de 1 mais a derivada da função no ponto CI. Esse CI é um ponto do intervalo xi menos 1, que a gente obteve lá pelo TVM, Teorema do Valor Médio, ao quadrado vezes ΔX. Tudo bem? Isso aqui ainda não é uma soma de rima, né? Eu tenho essas variáveis aqui. Tá? Então, eu tenho que mexer um pouquinho nisso aqui. Isso vai ficar assim. Esse F de xi mais F de xi menos 1 sobre 2, isso é o raio médio, né? Então, o raio médio, para eu olhar ele, eu vou pegar um ponto aqui, ó, um certo lambda aí, e vai ser essa faixa aqui, ó. Esse aqui vai ser o raio médio dele, que vai ser F de lambda i. Tudo bem? Ok? Então vai ficar assim, ó. 2π vezes F daquele lambda i vezes a raiz de 1 mais a derivada no ponto CI ao quadrado vezes ΔX. Tá bom? O passo daqui para cá, que é o que eu vou escrever, ele é um passo que a gente precisaria de uma matemática, de um cálculo avançado para eu concretizar para vocês essa passagem daqui para cá, tá? Mas a maneira mais didática de vocês entenderem o que eu vou fazer é a seguinte. Essa função é uma função contínua. Tá bom? Esses intervalinhos, quando nós fizermos o n tender a infinito, eles vão ficando cada vez menores.
Concorda? Então, pela continuidade da função, e por conta de nós vamos fazer isso, esses pontos de intervalo, eles vão convergir. Lembra que esse CI, ele é um ponto daquele intervalo também. Eu não sei onde é que está, mas ele é um ponto aqui desse intervalo. Então, tem um ponto aqui que é o CI. Eu sei que está bem poluído aí, mas vê se dá para entender. Então, esse lambda i, pela continuidade da função, esse f, o valor da f do lambda i, ela vai ser aproximada pelo f de CI. Pela continuidade de f. Tá bom? Então essa é a maneira mais simples de explicar para vocês o próximo passo que eu vou fazer. Então eu vou substituir esse f de lambda i por f de CI. Porque o intervalo ele vai ficar cada vez menor, então os pontos do intervalo eles vão, na verdade, convergir para esse CI. Então, no lugar de f de lambda i, eu vou colocar até um asterisco nessa passagem daqui para cá, eu vou colocar f de CI, vezes a raiz de 1 mais a derivada da função em CI ao quadrado vezes ΔX. Tá bom? Aí eu cheguei onde eu queria. Isso é a área da lateral do iésimo tronco. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar todas essas áreas. Então, eu vou passar o somatório aqui. Então, a área que eu quero, ela vai ser aproximada pelo somatório, com i variando de 1 a n, de 2π vezes f de CI, vezes a raiz de 1 mais f' de CI, ao quadrado vezes ΔX. E aí eu vou calcular o limite dessas somas e esse limite vai convergir, a função é contínua, esse limite vai convergir para um número que eu vou definir como a área. Tá bom? Então, a área, conclusão, a área vai ser a seguinte integral. Integral de A até B, 2π, f de x, vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função f de x ao quadrado dx. Tá? Essa é a expressãozinha que a gente vai utilizar para calcular áreas de superfícies de revolução. Tá? E se a integral do comprimento de curva já era um pouco complicada, as integrais que resultavam dela, essa aqui é mais, porque aqui aparece um f de x. Tá bom? Uma maneira didática. Professor, tem alguma maneira da gente lembrar isso? Tem. Tá? Uma maneira didática de você lembrar isso é a seguinte. Ó. Lembra que eu estou falando só da revolução em torno do eixo x. Né? A do eixo y vai derivar dela. É imediata, mas você tem que entender as diferenças entre uma e outra. Tá? Pega o sólido de revolução, superfície de revolução rotacionada em torno do eixo x. Tá? Pega um ponto X aqui, ó. O que você precisa lembrar é qual é esse raio aqui, ó. O raio dessa circunferência. Esse raio bem aqui, ó. Se aqui é X, quanto que é esse raio? F de X. Então, a maneira didática é assim, ó. Qual é o comprimento dessa circunferência de raio F de X? É 2π vezes f de x. Tudo bem? Se eu calcular isso, eu vou estar calculando esta linha aqui, ó. Tudo bem? Tá claro? Está calculando essa linha. Só que eu não quero só essa linha, eu quero todas essas outras linhas. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, todas as infinitas linhas daqui até aqui.
Então é como se eu estivesse pegando essa linha e, entre aspas, multiplicando por todas elas, que vai dar o comprimento dessa curva. O comprimento dessa curva é raiz de 1 mais derivada da função ao quadrado. Por isso que a área é a integral disso. De A até B dx. Tudo bem? Então o que comanda é... Comprimento eu já sei. O que me interessa é qual é o raio aqui. Então é 2π vezes o raio. O raio, nesse caso da rotação em torno do eixo x, é f de x. E se eu rotacionasse em torno do eixo y, professor? Aí fica assim, ó. Presta atenção. Pega essa curva aqui, ó. Rotaciona ela em torno do eixo y. Tá? O que me interessa agora é este raio aqui, ó. Esse tamanho daqui para cá, ó. Qual é esse tamanho daqui para cá? Se eu tenho um y aqui, qual é esse tamanho daqui para cá? É o x correspondente a ele. Então a fórmula aqui vai ficar assim, ó, a área em torno do eixo y. Integral, mesma coisa, de A até B, 2π, só que o raio agora é x. Vezes a raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Pronto. Tá bom? Então quando é em torno do eixo x, o raio é f de x. Quando é em torno do eixo y, o raio é x. Tá bom? Então tem que ter atenção a essa sutileza aí. Perfeito? Ficou claro? Tá. Não entendi. Que fundo? Não, eu estou calculando a área da superfície. Só a parte lateral, não é a parte de dentro. Se eu estivesse calculando a parte de dentro, era volume, né? Aqui embaixo? Não, aqui embaixo não tem nada. Aqui? Não, eu estou calculando só... Ah, entendi o que tu falou. Como se eu estivesse calculando a área dessa base, né? Como se isso aqui fosse uma base. Não, estou calculando simplesmente a área da superfície lateral. Tá bom? Só que se eu quisesse calcular a área dessas bases aqui, isso aqui é fácil, porque é a área de círculos. É só calcular esse raio, o raio correspondente nos extremos, e 2πr quadrado seria a área. Eu somaria todas, tá? Mas o que eu estou falando é simplesmente da área da superfície lateral, tá bom? Mas boa observação. Vamos fazer essa aqui, ó. Encontre a área da superfície gerada pela rotação da parte da curva y igual a x ao cubo entre 0 e 1 em torno do eixo x. Então tem que ter muita atenção para saber em relação a qual eixo você está rotacionando. Então vamos lá. A função que eu estou trabalhando é y igual a x ao cubo e eu estou olhando para o intervalo com x entre 0 e 1, tá? Então vamos lá. A área que eu quero calcular vai ser, deixa eu colocar aqui a fórmula, 2π em torno do eixo x. Então o raio é f de x vezes a raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Tá bom? Então vamos lá. Então a área aqui vai ser... Esse 2π eu posso tirar logo da integral. Tá? Então 2π vezes a integral de 0 a 1. F de x é a função, que é x ao cubo, vezes a raiz de 1 mais derivada da função. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E tudo isso que é a derivada tem que elevar ao quadrado. Não pode esquecer disso, não erra. Dx. Tudo bem? Tá? Então a área vai ser 2π vezes
integral de 0 a 1 de x ao cubo vezes a raiz quadrada de 1 mais 9x à quarta dx. E aí a gente chega nessa integralzinha. O que vocês fariam para calcular essa integral? Vamos ver se vocês estão afiados nas técnicas. Substituição, né? Se chama de U. Quem? Quem se vai chamar de U? O que está dentro da raiz, né? 1 mais 9x à quarta. Daqui, eu tenho que calcular a diferencial. Quem que vai ser o meu DU? 36x ao cubo dx. E olha quem está aqui. X ao cubo dx está aqui, ó. Tá bom? Então, DU sobre 36 é x ao cubo dx. Opa! Então, tá excelente. Então, a área vai ser integral, 2π, vezes a integral de 0 a 1, raiz, isso aqui eu chamei de U, raiz de U, vezes x ao cubo dx, eu vou substituir por du sobre 36. Tá certo? Tá certo? Alguma dúvida? Tá certo mesmo? Os limites de integração. Precisa trocar? Com certeza. Por isso está insistindo. Tá certo? Não tá certo. Porque eu mantive os limites de integração. Isso é um erro muito comum, gente. Você vai, você esquece de mudar, deixa aqui, faz a conta, quando chegar lá no final, errado. Então, aqui, a partir daqui, você tem que fazer a seguinte coisa. Quando x é 0, o meu u é quanto? 0, o u vai ser 1. Então, aqui no lugar do 0 é 1. Quando x é 1, o meu u é quanto? 1. 9 vezes 1, 9 mais 1, 10. Então, aqui é 10. Então, olha a diferença. Muito cuidado com isso. Tá bom? Então, aqui a área vai ser 2π. Esse 36 eu vou tirar daqui logo. Integral de 1 a 10. Raiz de u eu vou escrever como u elevado a 3 sobre 2 du. E agora ficou fácil. Porque uma primitiva da raiz de u eu sei. Então a área vai ser, simplificando, π sobre 18 vezes primitiva de u elevado a 3 sobre 2 é u elevado a 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1. Isso aqui vai variar de 1 a 10. Tá? Então essa área vai ser π sobre 18. Aqui, gente, no denominador vai dar 5 sobre 2. Depois eu vou inverter isso. Vai ficar 2 sobre 5. E eu posso tirar esse 2 sobre 5 que é constante. Então, vou multiplicar aqui por 2 sobre 5 logo. Tá bom? Então, aqui vai ficar u elevado a 5 sobre 2, variando de 1 a 10. Não entendi. A primitiva? Ah, tá. Não, aqui é meio, né? De onde eu tirei esse 3 sobre 2? Eu acho que eu já estava calculando a primitiva, né? Alguma coisa. Aqui é meio, desculpa. Aqui é meio. Aqui é meio. Então aqui é 3 sobre 2. Então aqui é 2 terços. Aqui é 3 sobre 2. Tá? Obrigado. Então aqui a área vai ser 18 por 2 dá 9. Então π sobre 9 vezes 3, 27.
vezes 10 elevado a 3 sobre 2, menos 1 elevado a 3 sobre 2. E aí, conclusão. Isso aqui é π sobre 27 vezes, deixa assim mesmo, né? 10 elevado a 3 sobre 2 menos 1. Poderia escrever como 10 raiz de 10, né? Mas não precisa. Unidades de área. Tá? Então nós calculamos aí a área da superfície de revolução daquele sólido. Mostra lá o sólido pra gente, por favor. Desse sólido, tipo uma trombetazinha, né? Calculamos a área desse sólido, tá? Tem mais algumas pra gente calcular, tem essa, tá? A gente pode fazer na próxima aula. Esse sólido que a gente pode fazer na próxima aula. Este sólido que a gente pode fazer na próxima aula, tá bom? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Tá? Se ficou claro, até quarta-feira na nossa última aula desse semestre, tá? E sexta, desejo desde já uma boa prova. Mas estudem, tá? Estudem bastante. Um abraço.